Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Stephanie. Nós teremos uma aulinha hoje sobre administração pública burocrática. Bom, o que é administração pública burocrática? Bom, a administração burocrática é um modelo, de gestão, de organização que surgiu em resposta à abordagem da administração pública patrimonialista. Ela surgiu como uma resposta à forma com que anteriormente se fazia gestão no Brasil e no mundo como um todo. A burocracia é um termo francês que deriva de bureau, que é escritório, e vai se referir a um sistema de gestão que é baseado em regras, hierarquias e procedimentos. Bom, Weber foi um sociólogo alemão e é um dos primeiros a analisar profundamente a burocracia como uma forma de organização. O Weber, ele era economista e jurista e historiador e foi conhecido como um dos fundadores da sociologia moderna. A obra dele abrange uma vasta gama de tópicos e é conhecida por uma abordagem multidisciplinar que combina questões históricas e sociológicas. Ele nasceu em Erfurt, na Alemanha, cresceu numa família de classe média alta e estudou direito, história, economia e filosofia nas universidades de Heidelberg, Göttingen e Berlim. Depois, ele se tornou professor em universidades alemãs. O Weber sofreu uma série de colapsos nervosos entre 1897 e 1902, e aí ele interrompeu a carreira acadêmica dele por um tempo e acabou se dedicando de uma forma mais intensiva à leitura e escrita. Quando ele fez isso, é que foi crucial para a formulação de muitas das teorias dele, que são muitas teorias que são as mais conhecidas hoje em dia. Então, atualmente, e hoje, a gente vai estudar ele em função principalmente das obras relacionadas à burocracia. Bom, o Weber, ele escreveu várias obras, então ele tem uma vasta gama diversificada de construtos para entender a sociedade. Entre eles, a gente tem ali no item 6, burocracia. Então, a burocracia, que é esse sistema formal, baseado na autoridade racional legal, que é um fenômeno que, segundo ele, é inevitável na sociedade moderna, mas ele destaca desafios e limitações. A administração pública burocrática no Brasil, ela tem seu surgimento e consolidação num contexto histórico bastante específico, que é marcado por transformações políticas e sociais muito intensas. Então, a gente apresenta aqui algumas questões relacionadas a esse período. A gente passa aí do período colonial e do Império, que no período imperial e colonial no Brasil, o patrimonialismo que a gente estudou na última aula e que vai dizer dessa não distinção clara entre o que é público e é privado, sobre os cargos que eram frequentemente dados como favores ou recompensas, ele é substituído, de uma certa forma, lentamente pelo sistema burocrático. Então, a gente tem a proclamação da República em 89, que vai vir como uma promessa de modernização e de reforma da administração pública. Depois, na década de 30, a gente tem o governo do Vargas, era Vargas, que marca profundamente um ponto de inflexão. O governo busca, então, modernizar e industrializar o Brasil e ele vai começar a perceber a necessidade de uma administração pública mais eficiente e menos suscetível à corrupção. Então, o Estado Novo, embora ele tenha características autoritárias, ele tem, a partir dele, uma série de reformas administrativas que são voltadas para a racionalização e profissionalização da administração pública. Então, ele começa a inserir questões relacionadas à administração burocrática. Na década de 60, a gente tem, em 1967, durante o regime militar, a reforma administrativa. É nessa reforma administrativa que há uma significativa mudança com relação à forma com que se organiza a administração pública. Então, a reforma centraliza, moderniza e torna a administração pública bem mais técnica. Lá na Constituição de 88,
que tem todo esse esforço de redemocratização do país depois do regime militar, ela também traz importantes dispositivos para a administração pública. É lá na Constituição que se estabelece os princípios como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios eles estão completamente ligados à administração pública burocrática. Bom, as questões importantes para a gente entender um pouco a burocracia, né? A burocracia ela tem um caráter legal e normatizador dos regulamentos. Então, há um conjunto definido de regras que são aplicadas em todas as situações e para todos os membros da organização. Além disso, ela tem um caráter formal das comunicações, né? Todos os processos e decisões são documentados por escrito. A racionalidade na divisão do trabalho é uma clara divisão de tarefas e responsabilidades, onde cada membro sabe exatamente o que ele tem que fazer. Uma impessoalidade nas relações também é importante. Os membros da organização eles são tratados de forma imparcial, sem favoritismos ou discriminações. Há uma hierarquia da autoridade, tem uma cadeia clara de comando, onde cada nível de autoridade tem autoridade sobre um nível inferior e é subordinado a um nível superior. Então, essa cadeia de autoridades é bem característica da burocracia. As rotinas e os procedimentos padronizados também são outras características da burocracia. Tem para garantir a previsibilidade e a uniformidade, ou seja, com que todos os processos sejam iguais, há uma rotina, né? Uma forma de se fazer. Então, os fluxos e os processos, eles são altamente organizados e gerenciados para que se consiga cumprir, né, com todos eles em um dado momento. A especialização do trabalho também, cada pessoa ou departamento tem uma função específica, você tem uma função específica dentro daquele setor, né? E a partir dessa função específica que você tem, dentro daquele setor, você cumpre uma rotina específica e você faz o teu trabalho exatamente como deve ser. Tem questões como competência técnica e meritocracia também. Os cargos, eles são ocupados com base na competência e qualificação e não por favoritismo ou relações pessoais. A profissionalização dos servidores, né? Então os servidores eles são treinados e qualificados para desempenhar as funções que desempenham, e há uma previsibilidade do funcionamento. Todas as decisões e as ações são feitas com base em regras estabelecidas, garantindo essa previsibilidade. Embora muitos governos ao redor do mundo tenham adotado modelos alternativos de administração em resposta à burocracia, tem inúmeros exemplos práticos na administração pública da atualidade, por exemplo. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Os processos de contratação, né? Então, na maior parte dos governos, eles são rigorosamente definidos com critérios claros, exames, entrevista e muitas vezes estágio probatório. Tudo isso é para basear as competências, basear a entrada do servidor com base no mérito. Licenciamento e permissões, por exemplo. Se você deseja abrir um negócio, construir uma casa ou realizar outra atividade que requer aprovação do governo, frequentemente você terá que navegar por um processo burocrático. Então, isso envolve preencher formulários, enviar uma documentação específica, aguardar aprovação, né? Tudo isso é burocracia. Pensem aí no tanto de atividades do dia a dia, do cotidiano que vocês fazem e do cotidiano de vida, né, dentro da sociedade, na cidade que vocês estão, que envolvem burocracia. Os sistemas de registro, por exemplo, né, desde recém-nascido até a obtenção de passaporte, carteira de motorista e assim por diante, eles sempre são feitos através de processos burocráticos. Na prática, então, a gente tem várias questões, como a gestão de benefícios sociais. Em vários países, a distribuição dos benefícios sociais, como assistência médica, subsídio de pensões, né, Bolsa Família, eles são distribuídos a partir de critérios muito bem pré-estabelecidos e organizados, né, para que não haja desvios. E eles usam para isso parâmetros da burocracia. A regulação, né? Muitas indústrias são regulamentadas por agências governamentais que operam de forma burocrática. Então, por exemplo, uma agência de regulamentação de medicamentos pode ter processos rigorosos para aprovação de novos medicamentos e garantem que eles sejam mais seguros. Os sistemas judiciais nos países, eles geralmente são burocráticos. Os processos, os procedimentos, eles são claramente definidos. Então, tudo é claramente definido, até a condução do julgamento. A própria
educação pública, o sistema de educação pública. Em muitos lugares, eles são exemplos de burocracia, porque eles têm hierarquia claramente definida, eles são regulamentados por um currículo que é sempre padrão e tem critérios para a contratação de professores e, inclusive, padrões para a avaliação dos alunos. A gestão dos impostos, por exemplo, né, departamentos de receita ou tributação em muitos países são exemplos clássicos de burocracia. Eles têm regras detalhadas sobre como os impostos devem ser coletados, quem paga, em que circunstâncias as disputas vão acontecer ali para a cobrança ou não deste tributo. Bom, então, no mundo, a administração pública burocrática é um fenômeno que se manifestou em diversos países ao redor do mundo, especialmente à medida que essas nações se industrializaram e modernizaram. O modelo burocrático, que tem sua ênfase na racionalidade, previsibilidade, hierarquia e impessoalidade, ele foi visto como uma solução para os desafios da gestão pública em sociedades complexas e que têm um rápido crescimento. Alguns exemplos aqui, por exemplo, Estados Unidos, Reino Unido e China. Então, qualquer um destes países estabeleceu desde muito cedo parâmetros, né, de organização interna que são altamente burocráticos. França, Alemanha e Índia também. Então, em muitos desses países, o modelo burocrático da administração pública ele foi posteriormente complementado ou revisado com elementos da administração pública gerencial, que vão incorporar práticas do setor privado para tornar a administração mais ágil e orientada para o cidadão. Mas a burocracia, com seus princípios de hierarquia, regras claras e impessoalidade, ela ainda permanece fundamental em muitos sistemas administrativos ao redor do mundo. É importante frisar que a burocracia não é um sistema que findou, né? O sistema burocrático ele segue a forma de se organizar através de burocracia no mundo, dentre os países, ele segue. Então, embora a gente tenha algumas críticas ao modelo, o sistema burocrático ele se manteve no mundo, mesmo com o avanço do gerencialismo, né, e da nova gestão pública a partir dos anos 90, que é o tópico da próxima aula. Bom, algumas críticas relacionadas à burocracia. Apesar das vantagens, como a busca pela eficiência, a transparência, a previsibilidade dos atos, a administração pública burocrática também é criticada por sua inflexibilidade. Então, assim, quando você tem um sistema claro de regras que dizem onde o processo começa, onde ele passa e onde ele termina, ele é um pouco inflexível, né? Você não consegue modificar os passos desse processo. E, em função disso, dele ser rígido, ele é mais formal e ele pode causar ineficiência a esse sistema, porque ele vai ficar um pouco mais lento, né? O processo que culmina na decisão é mais lento. Isso tudo é feito, na verdade, para que a gente diminua questões relacionadas à corrupção, porque se imagina que quanto mais pessoas vejam esse processo quanto de forma minuciosa, né, de quão mais minucioso for que cada uma dessas pessoas verifiquem o que está acontecendo nesse processo, menor a chance dele ser acontecer algum tipo de corrupção. Então, tem um porquê desse formalismo, né, exacerbado. Com o tempo, a gente tem outros modelos da administração pública, o gerencial é um deles, a gente vai pautar na próxima aula. O modelo da administração pública, né, tem várias críticas relacionadas. Eu coloquei aí algumas delas para vocês terem uma ideia. Então, inflexibilidade, resistência à mudança, excesso de formalismo, a despersonalização, porque aí você não tem mais a persona, né, a pessoa lá envolvida. É um papel que ela exerce dentro daquela organização. Bom, corrupção, né? Embora a burocracia tenha sido visto como uma solução para a corrupção, ela também não está imune à corrupção, porque a gente está falando de funcionários que podem praticar abuso de poder dentro da estrutura organizacional para benefício pessoal. Então, isso também pode acontecer no sistema burocrático. Ineficiência também. Em alguns casos, a ineficiência acontece justamente pela quantidade de passos que devem ser seguidos dentro de um processo específico. Bom, tem uma questão de desconexão com o próprio cidadão. Esse modelo burocrático ele pode, em alguns casos, criar uma barreira entre a administração e o cidadão, que vai tornar mais difícil para o cidadão acessar serviços.
Bom, o modelo burocrático, então, proposto por Weber, ele representa um avanço significativo, né, na forma como você pode administrar e introduzir princípios como hierarquia, impessoalidade, profissionalização e racionalidade legal dentro da gestão. Apesar de suas contribuições para a eficiência e previsibilidade das instituições, esse modelo também tem críticas, é claro, né, por ser rígido, formalista e pouco adaptável. Então, as mudanças sociais contemporâneas, ainda assim, os seus fundamentos eles são relevantes, né, como base para compreender e aprimorar as estruturas da administração pública moderna. Fica aqui para vocês lembrarem, né, que a gente tem alguns textos para auxiliar a compreensão do modelo burocrático, né, e de suas críticas associadas, para vocês pensarem ou refletirem com relação a isso, tá bem? Obrigada, bons estudos.